Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês uma coisa que eu acho que não tem sido muito bem discutido aí no meio do Smart Money, que é as falhas do Smart Money Technique, que é o SMT. Mas antes de tudo, antes de explicar o porquê que ele não está acontecendo muito bem e o porquê que eu tenho levado cada vez menos em consideração o SMT dentro dos meus trades, eu vou explicar primeiro o que realmente é o SMT, baseado na teoria do Smart Money Concepts, do ICT. Depois vou explicar quantitativamente o que ele é, né, de uma forma mais técnica e robusta do termo mais econômico da coisa, e depois, né, olhando do porquê da técnica econômica, o porquê que ele não tem funcionado. E aí vocês vão ver que vai ficar muito claro. Eu espero que esse conteúdo te agregue bastante, e se você gostou, chegou lá no final, gostou, dá um like e se inscreva no canal. Bom, o que é o Smart Money Technique, o SMT? É uma divergência entre ativos correlacionados. E aí você me pergunta, que tipo de divergência? Uma divergência na estrutura. Como assim uma estrutura? Normalmente envolvendo uma captura de liquidez, ou seja, um fundo ou um topo diferente do ativo correlacionado. O que a gente está mais acostumado é, por exemplo, o euro e o GBP, ou o Nasdaq e o S&P, que eles têm correlações diretas, positivas, né? Beta positivo, que a gente chama. O que é isso? Os dois tendem a subir ou a cair simultaneamente. Então, quando a gente fala do SMT, os dois então tendência de alta. E, por exemplo, igual nessa imagem, você vê que um rompe o fundo e o outro não. O que significa isso para o SMT, né? Para o Smart Money Concepts? Significa que um está capturando a liquidez, enquanto o outro não precisa dessa captura de liquidez para seguir o seu movimento natural. E também tem o SMT indireto. O que é indireto? São ativos que são correlacionados indiretamente, ou seja, por exemplo, o euro GBP contra o DXY, que eles são movimentos exatamente opostos. Se você não trabalha com essas paridades, pensa no seguinte: você conhece o índice brasileiro, o famoso mini índice, versus o dólar. A gente sempre fala, se um está subindo, o outro está caindo. São correlacionados indiretamente. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que o DXY está fazendo um topo acima, enquanto o GBP não está fazendo um fundo abaixo, ou seja, um está capturando, né, o DXY está capturando a liquidez e o outro não precisa capturar essa liquidez para seguir seu movimento de alta. Então, a gente tem esses dois tipos de SMT. Vou para mais um exemplo, que é o mais clássico, o Nasdaq versus o S&P 500. Então, aqui eu estou num gráfico de 15 minutos, você vê que no Nasdaq aqui, ó, a gente pode olhar que tem topos nivelados e ele chega nesse último aqui da quinta, dia 11 de dezembro, o S&P ele rompe esse topo e depois ele vomita para baixo, né? Então, aqui é um SMT. Um precisou da captura de liquidez e o outro não precisou da captura de liquidez. Lembrando, isso é um termo de SMC. Se você, como eu também trade a order flow, eu uso o SMC mais como forma de price action no macro, o que significa isso para você que faz order flow? Basicamente é uma falha, né, uma fail option, uma falha em se manter, né, em fazer novos topos e se manter em cima a presença dos vendedores no movimento contrário, porque eles veem que os compradores não têm força suficiente. Então, você tem trapped buyers, ou seja, uma armadilha dos compradores que colocaram muita pressão naquele movimento, ele chegou no topo, mas não teve mais compradores. E aí os vendedores percebendo, ele começa a entrar massivamente. Por quê? O que o SMC fala de captura de liquidez, no order flow, a gente costuma falar que é uma fail auction, ou seja, é um movimento de exaustão. E aí os vendedores estão esperando para entrar massivamente. Na hora que eles veem que não tem tantos compradores, eles entram com força. E aí a gente vai chegar no ponto. Tanto no order flow quanto no SMC, a gente fala sempre que o mercado é fractal. Ou seja, se eu estou olhando no 15 minutos, isso aqui também é possível de ver no 1 minuto. Bom, como é fractal, vamos chegar antes daquela captura de liquidez e entender o que o movimento estava acontecendo do S&P 500 e do Nasdaq. O S&P 500, tá? Aqui é um movimento de 1 minuto, como eu falei, ele é fractal e eles têm feito topos mais altos, enquanto o Nasdaq não fez. Então você pode tradear essas microestruturas, esses SMTs internos e menores também, não só aquele grande no 15 minutos. Eu costumo muito utilizar o desvio padrão da VWAP para, na verdade, eu saber qual ativo eu vou tradar. Então, se eu estou pensando em venda, qual que eu tradearia? O que está acima do desvio padrão, que no caso aqui seria o S&P 500. Se eu estava pensando numa estrutura de alta, conforme estava sendo feito no dia, né, a gente provavelmente pensando em compras, eu compraria o Nasdaq. Por quê? Porque aí eu tenho um maior potencial. Agora a gente vai entender por trás o que é o SMT, de fato, olhando economicamente, sem ser olhando pelo viés do SMC. Bom, ele é um tipo de trade quant. Por quê? Porque quando a gente observa que as principais empresas do S&P estão dentro das principais do Nasdaq,
e na verdade o Nasdaq tem um peso muito grande dentro do S&P, essas empresas têm um movimento muito forte. Porque se a gente pensar que as 10 maiores empresas do S&P, eles respondem por mais ou menos 40% da capitalização total do S&P, às vezes ele chegou até 50%, 60% em alguns momentos, não eram para estar tão descorrelacionados. Pessoal, essa tabela aqui que eu estou mostrando, ela é um pouco antiga, tem 2 meses de uma apresentação que eu já tinha feito previamente. Eu não atualizei, provavelmente está um pouco desatualizado, e aí a gente vai... Mas aqui é para a gente entender o sentido do SMT. E por que você precisa entender isso? Porque se você sabe que grande parte do Nasdaq está caindo por causa das mesmas empresas que estão, às vezes, subindo o S&P, você vê que está descorrelacionado, certo? Você vê que não faz sentido, sendo que são basicamente as mesmas empresas e a capitalização total, por mais que do S&P sejam 500 empresas, essa capitalização, às vezes, chegou em certos momentos a ficar até quase 60%. Então, obviamente, tem épocas que eles estão mais correlacionados e épocas que eles estão mais correlacionados. E é isso que eu vou chegar nesse vídeo, que eles estão no momento mais correlacionado, mas eu vou explicar muito bem o porquê. Então, resumindo, pessoal, se você entendeu que das 10 maiores empresas do S&P de capitalização de mercado, 9 delas, tudo isso aqui, é também do Nasdaq, e se 10 elas representam mais, só essas primeiras 10 representam mais ou menos entre 40%, em alguns momentos até 50%, você vê que só essas primeiras 9 elas têm um movimento muito forte dentro do S&P e, obviamente, dentro do Nasdaq. Mas, principalmente, todo o Nasdaq dentro do S&P, ele chega a bater, em alguns momentos, 60%. Então, você entendendo isso, você vê que um SMT, ele não é uma coisa boba, é uma coisa que a gente tem que olhar com maior cuidado. A gente tem que entender melhor dessa técnica e como vai utilizar. Há alguns meses atrás, eu já havia feito essa apresentação, levando em consideração o preço por lucro do setor de crescimento versus valor do S&P 500. E o que é isso? O setor de crescimento basicamente são as empresas de tecnologia, que são as empresas da Nasdaq, certo? Aquelas empresas que a gente falou e mais outras. E setor de valor são empresas mais sólidas que eles não precisam ficar reportando lucros acima de lucros. O que é? Por exemplo, Walmart, JP Morgan, Berkshire Hathaway, e nisso a gente tem empresas de companhias elétricas, companhias solares e muitos outros que a gente tem mais outros 400 tipos de empresas dentro do S&P que são de outros setores, setores como healthcare, igual Johnson Johnson e qualquer outra coisa assim, que é bem diferente. O setor de crescimento, que são essas empresas que a gente sempre está falando do hype, igual Nvidia, Apple, Google, o que acontece? Elas são empresas que elas sobrevivem mostrando lucros após lucros. Só que ela tem uma descorrelação entre o preço dela, que está aqui em cima, 28, e o lucro real que ela gera, que é mais ou menos 18. Então, quando a gente vê essa diferença, é muito grande. E aqui em cima, a gente percebe que a última vez que ele ficou nesse topo foi uma furadinha na bolha que deu toda essa queda. Assim aconteceu também lá em 2020 na bolha das .com. O que eu estou falando aqui, eu acho que grande parte já sabe, porque nesse último mês todo mundo tem falado, tem alertado sobre uma bolha da IA. Então, o que tem acontecido de 1 a 2 meses para cá? Há uma transição, porque você vai perceber que o S&P de fato ele não tem caído forte. Ele, inclusive, o S&P está no topo, né? Se você parar, mas a gente fica com aquela falsa sensação de que parece que ele está caindo, porque ele não sobe mais. Mas o que tem acontecido de fato? Existe uma transição entre o dinheiro do setor de crescimento para o setor de valor. Então, tem empresas que estão subvalorizadas, que elas estão recebendo capitalização de mercado à custa do quê? Da venda de outras empresas que estão supervalorizadas, que estão com preço por lucro nas alturas. Antes de eu mostrar exatamente o que tem acontecido lá no S&P, pegando os setores, vou mostrar só um típico caso de alguns trades que eu faço, que ele nem propriamente é um SMT, porque, por exemplo, aqui no Nasdaq, ele não rompeu um fundo, ele ainda está dentro dessa estrutura, vamos supor. Mas o que acontece? Desculpa, gente, o print está um pouco ruim, porque é um trade um pouco antigo. Mas eu tinha reparado nesse momento aqui, ó, nesse candle, que o S&P estava rumo ao topo com força, com volume, ou seja, ele estava indo para romper o topo. Se ele ia ficar acima desse topo ou não, é outra história. Mas ao mesmo tempo, né, ou seja, ele está aqui um desvio padrão da VWAP, e enquanto isso, o Nasdaq ele estava aqui, tá? Eu sei que não dá para ver exatamente o momento do trade, mas acreditem em mim, foi mais ou menos isso. O que eu quis com esse trade? Eu quis, na verdade, eles apenas, que eu não sabia se o S&P ia romper o topo e ia ficar lá em cima, então eu não sabia se o Nasdaq ia acompanhar esse topo também não. Mas eu queria apenas pegar um pullback dele dentro dessa queda, mais ou menos aqui na VWAP, que seria mais ou menos um preço justo.
peguei e beleza. Ele até seguiu o rumo e ele subiu, foi lá no topo e depois ele caiu. Mas é mais ou menos essa ideia. Agora a gente vai para a parte dos gráficos. E aí eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que eu tenho sentido e provavelmente vocês também têm visto isso. Que é, por mais que o Nasdaq e o S&P eles estejam muito próximos do topo histórico, eles têm dias de queda muito forte, principalmente o Nasdaq. Ele tem uma queda, parece que ele vomita todo aquele movimento de alta muito forte. Enquanto o S&P ele tem quedas, alguns dias realmente forte, mas ele é um pouco mais comedido. E por que tem acontecido isso? Há uma troca de dinheiro, tem uma transferência de dinheiro acontecendo entre o setor de crescimento e o setor de valor, devagar. Então, por mais que a gente olhe a estrutura macro, eles estão semelhantes, a gente vê ainda tem algumas diferenças. Por exemplo, o fundo do S&P é diferente desse fundo do Nasdaq. E isso aqui não é um SMT normal. Isso aqui provavelmente não é SMT normal. Por quê? O Nasdaq ele realmente está perdendo força em relação ao S&P. E para isso eu peguei o XLK. O que é o XLK? É o setor de tecnologia exclusivo, né? A gente tira todas as outras empresas, deixa só o setor de tecnologia do S&P e a gente vai fazer uma relação dele com o próprio S&P total. Você vai ver que ele é muito parecido com o Nasdaq. Então eu coloquei esse gráfico aqui de comparação. Essa linha azul aqui em cima é o S&P. Você vê que ele está caindo, mas ele está caindo menos proporcionalmente ao NDX, ao Nasdaq, que está um pouco aqui abaixo. É o XLK, ou seja, o NDX, dividido pelo próprio S&P. Mas para que serve isso? Para que serve essa métrica? Isso significa força relativa. Como assim força relativa? A gente entende que ele, em relação ao próprio índice, ele está muito mais fraco. Porque se a gente só pega o Nasdaq ou o XLK, a gente percebe realmente que ele está menor do que o próprio S&P, mas o quão mais fraco ele está? Então a gente tem aí uma diferença muito grande entre um e outro, entre sua força relativa, o que realmente reforça, porque se eu só pegar, na verdade, o Nasdaq e comparar ele com o S&P, ok, eu vou ter uma correlação, descobrir que ele realmente está puxando um pouco o S&P para baixo, mas o quanto ele está puxando isso para baixo? Aí fica a dúvida, né? Então a gente vê que ele está puxando muito mais do que o próprio índice. Outra coisa que corrobora é quando a gente pega o RSP. O que é o RSP? É outro ETF que ele basicamente coloca numa cesta como se todas as empresas do S&P tivessem o mesmo peso. Por quê? Porque lembra nessa tabela que eu mostrei para vocês? Se a Nvidia tem 5 trilhões, ela vai puxar mais o índice S&P para cima se ela subir, e se ela cair, vai puxar mais para baixo. Então, a capitalização de mercado de cada empresa está sendo levada em consideração para o índice total do S&P 500, assim como o Nasdaq. Mas aqui criaram um ETF, uma cesta de ativos, que são as 500 empresas, só que todas valendo 0,2. Então, se você multiplica 0,2 vezes 500 empresas, dá uma totalidade de 100%. Então, se você percebe que se você colocar todas as empresas com o mesmo peso, ele está fazendo um topo mais alto, significa especificamente que sim, tem um setor que ele está puxando muito mais para baixo do que os outros. Voltando ao nosso dia a dia, o nosso day trade, ou seja, tome cuidado com SMT. O SMT ele está ficando cada vez mais descorrelacionado. Eu ainda uso no meu dia a dia. Eu só pego trade em uma ponta, comprador ou vendedora, se os dois estão indo para o mesmo lado. Eles podem não estar mais ou menos na mesma região, comparativamente falando, mas eu quero ver os dois no mesmo movimento, senão eu não faço trade. Para mim é importantíssimo isso, porque senão um fica contra o outro. Eu sei que tem setores que estão ali degladiando e eu não quero isso no meu trade. Eu quero que um puxe o outro de uma forma que seja rápida, forte, exponencial, para que eu não fique muito tempo parado num trade. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Eu sei que é um conteúdo técnico, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se gostou, deixa um like aqui.